Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo com o Ciro Naufel, que é diretor de atendimento da Lopes, que atua na intermediação imobiliária dos mercados primário com lançamentos e secundários com imóveis de terceiros, além da promoção de financiamentos imobiliários. Após enfrentar um período de crise entre 2015 e 2017, o mercado imobiliário vinha mostrando sinais de recuperação ao longo de 2019, trazendo boas perspectivas para 2020. Mas a chegada do coronavírus ao Brasil impôs grandes mudanças de planos, paralisando negócios em muitos setores da economia. Contrariando essa tendência, o ramo de imóveis vem mostrando resiliência, com sinais de recuperação desde o fim do segundo trimestre do ano passado, fazendo com que as empresas, como a Lopes, se recuperem de prejuízos registrados durante a crise sanitária. O que fez a companhia nesse período? É o que a gente vai saber a partir de agora. A Lopes Brasil é líder no mercado de imóveis usados no país e também faz a intermediação de lançamentos. A empresa foi fundada em 1935 e foi uma das pioneiras em divulgar os empreendimentos imobiliários em propagandas de televisão. Na década de 70, ela inovou mais uma vez, com a criação de showrooms e com o uso de maquetes para apresentar os projetos. A Lopes está presente em 10 estados e no Distrito Federal e atua em todos os segmentos de renda do mercado imobiliário. Para as incorporadoras, a companhia oferece serviços de intermediação imobiliária de empreendimentos residenciais, comerciais, hotéis, flats e loteamentos. A empresa também trabalha com consultoria no processo de desenvolvimento dos projetos de lançamentos, incluindo prospecção de terrenos e negócios, planejamento e o desenvolvimento de produtos imobiliários, além da elaboração de estratégias de marketing dos empreendimentos. Para os consumidores finais, a companhia oferece consultoria financeira e contratual na hora da compra do imóvel. No mercado de imóveis usados, a empresa conta com imobiliárias associadas que usam uma plataforma única com modelo de comercialização em rede. A receita da Lopes vem das comissões recebidas pela intermediação de lançamentos dos móveis usados e também das operações da Crediponto, uma joint venture com o Banco Itaú que faz financiamentos imobiliários. A Lopes triplicou de tamanho nos anos 2000 e foi nessa década que ela fez o seu IPO, no ano de 2010, onde captou 207 milhões de reais com um follow-on. Os recursos foram usados para financiar a expansão dos negócios com aquisições no mercado de imóveis usados. É isso aí, a gente também vai falar hoje por aqui do balanço desse segundo trimestre de JHSF, Banco Pan e CSN. Mas agora, para poder a gente entender melhor os números aí da Lopes Brasil, saber mais sobre os próximos passos aqui da companhia, a gente vai conversar ao vivo com o Ciro, que é diretor de atendimento da Lopes, já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo ao BMC Business, Ciro. Boa tarde, Débora, é um prazer estar com vocês, muito obrigado por você recebermos. E vai ser muito bacana a gente poder conversar um pouco sobre o mercado imobiliário, um pouco sobre a Lopes. Eu que te agradeço pela disponibilidade e do seu tempo, mas vamos lá, antes da gente começar, só para poder para o pessoal que ainda não conhece a companhia, vamos falar um pouquinho mais sobre a Lopes Brasil, né? Qual que é o modelo de negócio da companhia? Como que vocês atuam? Bacana. Até o mercado nosso hoje é tão dinâmico que até esse belíssimo filme de abertura que vocês fizeram, a gente já tem até umas atualizações muito positivas nos números que vocês mostraram. Mas que ótimo, então já me conta tudo. Já vamos começar atualizando e dando boas notícias nos números. Mas a Lopes é uma empresa que foi fundada em 1935, temos mais de 85 anos já de atuação, é uma empresa, hoje, é a maior intermediadora de imóveis da América Latina. E como colocado, nós temos três branches de atuação básicos. A gente atua na intermediação dos imóveis novos, conhecidos como lançamentos. Hoje nós temos 18 operações próprias atuando nesta parte do mercado primário.
No mercado secundário, que é conhecido por imóveis usados ou imóveis de terceiros, também chamados de imóveis avulsos, nós trabalhamos através de uma rede de franquias. Todas essas redes de franquias, hoje em número de 103 franquias, espalhadas em 13 estados. Hoje nós estamos, não é mais em 10, nós crescemos já no primeiro semestre, nós passamos agora, fechamos o segundo tri com 13 estados e mais o Distrito Federal. Então nós temos 103 unidades franqueadas, e a diferença é que no mercado primário a nossa receita vem da comissão ou da intermediação da venda. No mercado secundário, que a gente atua através das franquias, a nossa receita vem dos royalties, que é pago pelos franqueados. E a nossa terceira área de atuação é a promoção do financiamento, onde a gente tem essa joint venture com o Banco do Itaú. O Banco Itaú é o maior banco da América Latina também, é uma joint venture 50-50, onde a gente atua na promoção do financiamento imobiliário. Aliás, eu vou querer daqui a pouquinho falar um pouco mais, com mais detalhes de cada um desses braços da companhia, mas eu queria entender também qual que é o nicho de mercado de vocês, qual que é o público-alvo da Lopes, o que vocês estão atuando hoje, vocês pensam em expandir um pouco esse público-alvo? Na verdade, Débora, nós temos já um público-alvo bastante amplo, a gente praticamente atua na questão de imóveis, desde imóveis residenciais, imóveis comerciais, na parte de loteamento, inclusive. Praticamente a gente só não tem uma atuação na área de imóveis industriais, fábricas, galpões, não é a nossa área, mas áreas residenciais, comerciais, loteamento, público, a gente atua desde o público econômico popular, ou seja, o segmento de baixa renda, passando pela média renda, a média alta, até a altíssima renda. A gente atua em todos esses segmentos. Isso tanto no mercado primário, como no mercado secundário também. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre os resultados desse trimestre aí da companhia. Mas eu queria antes entender quais que foram os impactos causados aí pela pandemia. É uma pauta que a gente não tem como deixar de abordar, né? A gente vem nesse processo de recuperação econômica, né, como um todo agora. Mas o que vocês fizeram durante esse período? Houve mudança operacional? Vocês tiveram cortes de custos? O que mudou e o que ficou de aprendizado desse período? Excelente pergunta, Débora. Realmente foi um impacto na vida de todos, não só a nível pessoal, mas a nível profissional também. Se a gente voltar, hoje parece que a gente se acostumou, né, a essa coisa da pandemia, da quarentena, do home office, é um vocabulário totalmente novo, mas se a gente voltar apenas 1 ano e meio atrás, em março do ano passado, quando foi decretada a pandemia e a consequente quarentena, colocando todo mundo para dentro de casa e o fechamento dos escritórios, e no nosso caso particular, o fechamento dos plantões de venda, que são, na realidade, as nossas lojas, né, onde nossos corretores atuam, onde os corretores têm a interação com os clientes compradores. Realmente era um momento de extrema indefinição, mais do que a notícia ruim do fechamento, mas era aquela dúvida de quando que as coisas voltaram ao normal, não se sabia se ia ficar fechado 15 dias ou 6 meses, então realmente foi um momento de indecisão bastante grande, uma incerteza bastante forte. Mas o mercado imobiliário, e em particular a Lopes, realmente mostrou uma resiliência muito grande e uma eficiência na adoção das ferramentas digitais, no incremento dos processos, dos procedimentos, tudo visando essa digitalização. Vamos lembrar que a Lopes ela tinha feito, no final de 2019, em outubro, novembro, um follow-on, onde a gente fez uma captação voltado exclusivamente para o processo de digitalização da empresa. E o que essa questão da pandemia trouxe foi uma aceleração absurda na adoção dessas ferramentas. Então, e a gente tinha que adotar ferramentas não só visando o público comprador, a pessoa que vai lá no plantão comprar o produto, mas também o nosso público interno. Vamos lembrar que a Lopes hoje ela tem 12 mil corretores associados, que requer toda uma cadeia de gestão, uma estratégia de
de administração, de ensinamento, de treinamento, não só dos produtos, mas tem o treinamento quando essa pessoa ela é inserida no mercado imobiliário. A Lopes tem o que a gente chama de Unilopes, onde ele tem todo um treinamento de inserção na empresa e no mercado. Depois a gente trabalha com os treinamentos de aperfeiçoamento ligados à matemática financeira, jurídica, projetos, quer dizer, tudo exatamente para a formação desse profissional. E você imagina, tudo isso teve que passar por uma transformação digital. Então, a adoção das videoconferências, a adoção de apresentações via materiais digitais, como SMS, WhatsApp, tours virtuais dos produtos, a visita virtual dos apartamentos decorados, assinatura digital dos contratos, né? A gente chegou a fazer convenções que antes eram realizadas em teatros, em cinemas. Colocamos 1.800 pessoas numa plataforma de Zoom para apresentação dos produtos. Então, isso tudo a gente começou a aprender muito rapidamente com o advento da pandemia. Tanto que, esse ano, em 2021, quando os plantões foram novamente fechados em março, obviamente não é o desejo de ninguém trabalhar dentro de um ambiente desses, mas o mercado, e a gente já estava muito mais preparado para trabalhar nesse formato home office do que o ano passado, e a gente sentiu muito menos. Claro que a gente não quer continuar trabalhando assim, a gente quer os estandes abertos, quer o contato, mas essa ferramenta digital, todo esse aparato tecnológico veio para ficar como um legado, porque ele, junto com a assessoria do corretor especializada, que forma o pacote completo. Ciro, eu quero já trazer algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A gente sempre tenta aqui dar preferência aqui para os investidores que estão nos assistindo. O PG, e já que inclusive, sobre essa questão de estrutura de negócio da companhia, o PG que está aqui nos assistindo, ele pede para poder te perguntar se você considera a Lopes uma PropTech ou uma FinTech, e se sim, por quê? Excelente pergunta. Na verdade, a gente considera as duas coisas. No caso da FinTech, por causa da Credipronto, hoje, se ele tiver a oportunidade de conhecer o site da Credipronto, a Credipronto hoje ela proporciona ao futuro mutuário a análise, a simulação e a obtenção do financiamento, todo o processo digital. Acho que só a assinatura do contrato que o cartório não aceita que seja feita de uma maneira digital, mas todo o processo da Credipronto hoje, ele é feito de maneira digital. O que faz da Credipronto hoje apresentar os menores prazos para a obtenção do financiamento do momento em que a pessoa se habilita, se candidata à obtenção do financiamento. Então, toda a questão de documentação, tudo isso é digital. No caso da parte imobiliária da Lopes, o nosso objetivo é realmente se colocar como uma PropTech. Para você ter uma ideia, hoje, mais da metade dos leads, 55% dos leads, lead é aquele cliente com interesse de compra, ele já vem dos canais digitais. Mas ser uma empresa PropTech não quer dizer que eu vou vender apenas pelo site ou apenas de uma maneira digital. Vamos ter em mente que a gente está falando aqui de um imóvel. A aquisição de um imóvel é muito óbvio que não é a mesma coisa de você ter um bem como uma geladeira, uma roupa. É muito diferente de você ter a questão de chamar um veículo de transporte ou de você solicitar um delivery, né? Então, muitas vezes o fechamento de um imóvel, ele exige até de uma maneira cultural e até de uma maneira de segurança, a visita física, né? A pessoa quer conhecer o local onde ela quer comprar o apartamento, ela quer dar a volta no quarteirão, ela quer saber se o colégio está perto, ela quer saber o que tem no vizinho da frente, ela quer conhecer o apartamento decorado. Mas isso não quer dizer que a venda não seja feita dentro de um processo digital. O que é um processo digital? Eu posso captar um cliente, seja ele na calçada, no stand de vendas, ou seja ele no meu site, mas toda a régua de relacionamento com esse cliente, ela é feita de uma maneira digital. Toda a gestão dos clientes pelo meu corretor associado, via um CRM proprietário que nós temos, que é totalmente ligado e conectado com o site e com os aplicativos, tudo isso tem o objetivo de ser digital, né? A gente quer propiciar a esse cliente comprador
a eliminação dos ruídos que existem num processo de procura do imóvel, né? A gente fala que a gente quer empoderar esse cliente para que ele tenha uma liberdade de escolha, ele tenha acesso a uma informação única, porque, infelizmente, hoje, na maioria dos portais, o mesmo imóvel é anunciado 2, 3, 4 vezes, as informações, elas são, muitas vezes, ou desatualizadas ou erradas. Então, no site da Lopes, ele vai ter uma navegação segura, uma navegação única, onde ele tem realmente acesso às informações, e a ele serão apresentados, e depois a gente pode conversar bastante sobre isso, imóveis que são compatíveis com o desejo de compra dele, através das ferramentas digitais e de inteligência artificial que a gente hoje está implantando, de forma que a hora que ele se sentir à vontade, ele entra em contato com esse corretor. A ideia é, Lopes, mais do que uma PropTech, ser um omnichannel, juntando a parte física da assessoria de um corretor, que a gente acredita que o corretor, muito diferente de alguns discursos que a gente tem escutado por ali, o corretor nunca vai sumir, mas o corretor ele vai ser o usuário de toda essa inteligência, de todo esse ferramental digital para concluir o bom negócio. O objetivo da Lopes, Débora, é criar um trimatch, é juntar o cliente interessado com o imóvel que ele quer, sendo atendido por um corretor especialista desse imóvel, dentro de um ecossistema que é favorecido por uma inteligência digital, por uma inteligência artificial. Perfeito. Bom, passado um pouco esse pico da pandemia, né, vocês agora registraram um lucro líquido de mais de 2,5 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, revertendo parcialmente aí o prejuízo líquido do mesmo período do ano passado. Na sua opinião, o que favoreceu mais esse resultado? A gente pode dizer que a Lopes já voltou a níveis pré-pandemia? Débora, então eu tenho mais uma boa notícia para você. O lucro da Lopes no segundo tri de 21 foi de 15,9 milhões de reais. Não ótimo. De 2 milhões, foi 15,9 milhões de reais. E para responder a segunda parte da sua pergunta, este foi o nono trimestre de lucro consecutivo do lucro consolidado da companhia. É o nono trimestre consecutivo de lucro consolidado da companhia e é o melhor resultado trimestral desde dezembro, desde o quarto trimestre de 2013. Né? Então, realmente, a gente não só voltamos a níveis de pré-pandemia, como melhoramos esses números, né? Mesmo quando a gente compara agora nessa divulgação, porque, obviamente, de 2020 para 2021, o segundo trimestre do ano passado foi muito afetado pela questão da pandemia e o fechamento dos plantões. Então, você pode até alegar que a comparação ela tem uma base um pouco inferior e o incremento percentual ele é alto. Porém, mesmo quando você olha os números de 2019, números pré-pandemia e no mercado já mostrando ascendência, a gente apresentou 49% maior o volume de lançamento, 23% maior o volume de vendas de 2021 para 2019, e o lucro em 2019 ainda não apresentava essa curva positiva. Então, a gente teve realmente, não só comparando com o 2020, mas comparando com o 2021, resultados amplamente favoráveis, o que mostram a Lopes realmente voltando a números, eu não diria nem de pré-pandemia, mas mesmo do boom imobiliário. Como mostra esse resultado do lucro, o melhor resultado de dezembro de 2013. E Ciro, vocês também tiveram, que você acabou de falar aí, uma alta, né, sobre o VGV da companhia, se a gente fizer a comparação ano contra ano, você acabou de citar. Vocês perceberam mudança no comportamento do cliente nessa pandemia? Mudou muito o tipo de busca dos clientes? Um pouco, né, Débora? Quando a quarentena forçou o nosso cliente a ficar em casa, o lar, a residência, ganhou um outro peso, ganhou um outro valor para nós todos, né? Então, nós todos começamos a perceber aquilo que te incomoda e também aquilo que você gostava dentro do seu lar, da sua residência. Você começou a valorizar determinados ambientes. Então, ambientes ventilados, ambientes arejados, ambientes iluminados, como um terraço, ou um dormitório como uma janela maior,
ou realmente um apartamento ou uma casa maior. Essas características ganharam relevância durante o período da pandemia. Então, a gente observou muito, principalmente no mercado secundário, um aumento muito grande na procura de apartamentos maiores, de casas, imóveis no interior e no litoral. Aumentou muito a procura por esse tipo de residência, apartamentos de cobertura. Agora, é claro, não é todo mundo que pode comprar um apartamento maior. Então, a questão não é muito do tamanho do apartamento, porque comprar um apartamento maior envolve um bolso maior. O que eu acho que é o legado mais importante, e aí é uma responsabilidade que nós, desenvolvedores e empresários da indústria, vamos ter, é que prestar atenção no uso dos imóveis, porque o uso dos imóveis vai ter que ser mais flexível. Um exemplo simples é aquele ambiente seu de home office à tarde tem que ser a flexibilidade de ser um home theater à noite, né? Aquele seu terraço, você pode ser um ambiente de lazer e pode ser também o seu home office. Então, tem essas características de arquitetura que os clientes começaram a buscar mais. Teve um movimento para o interior e para o litoral, mas eu acho que também tem essa questão de você apresentar produtos que tenham uma capacidade, uma flexibilidade maior de uso para os moradores. Ciro, eu tenho mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Rui das Neves, que é um telespectador ativo aqui nosso, sempre está aqui ligadinho com a gente. Ele está perguntando o seguinte: levando em conta os 4 ciclos imobiliários padrões, o Ciro entende que estamos em qual deles? Expansão, sobreoferta, recessão ou recuperação? Eu diria que a gente está em franca recuperação. Posso voltar um pouquinho no tempo, Débora? Claro, assim, deve. Até acho que vocês citaram isso. O mercado imobiliário, ele teve o boom até ali 2014, um pouco assim. Como é o nome do nosso ouvinte, o Rui? Rui das Neves, isso. O Rui das Neves. Então, ele vai lembrar que a gente teve o boom imobiliário, que no segundo governo Dilma, no segundo mandato do governo Dilma, com a crise de economia, a economia em recessão, isso causou uma queda na velocidade de vendas, com a consequente queda da velocidade de vendas, um aumento absurdo dos estoques, né? Então o mercado ele ficou parado, porque quando você tem um nível de estoque muito grande, ele impede a colocação do produto novo. Com um volume de estoque alto e velocidade de venda baixa, os incorporadores foram obrigados a criar aquelas campanhas de promoção. Vamos lembrar também que naquela época um problema de distratos enormes, não havia uma regulamentação que ditasse a norma para a devolução do dinheiro, no caso do distrato. Então foi um período que ele começou a se resolver na virada de 18 para 19, com a regulamentação dos distratos, com a liquidação, com a baixa dos lançamentos. O que começou a vender foram realmente os estoques, as empresas enxugando, fazendo a lição de casa. No final de 18 para 19, tivemos a eleição nova para presidente da República. Entramos em 2019 bastante otimista, foi um ano que se visava as reformas, né? Notadamente a reforma da Previdência. Então foi um ano que 2019 foi o primeiro ano da virada. Eu diria que foi o que a gente fala, foi o ano do break-even, né? Aprovamos a reforma da Previdência, começa a taxa de juros a apresentar um movimento de queda, e a gente entra em 2020 falando, agora esse aqui vai ser o ano da recuperação. E, notadamente, janeiro e fevereiro foram 2 anos do ano passado, 2 meses muito bons. Quando vem em março, logo antes da primeira leva de lançamentos, normalmente a primeira leva de lançamentos ela acontece na segunda quinzena do mês de março, você tem as férias de verão em janeiro, tem o carnaval em fevereiro, então 15 de março começam os lançamentos do primeiro TRI, que sazonalmente já é um trimestre um pouco mais fácil, com menos atividade na indústria imobiliária. Mas veio a pandemia, fechou tudo, não teve lançamento nenhum, então o ano ele para praticamente de março a junho, só que a crise, Rui, não foi de econômico, não foi uma crise econômica, foi uma crise de saúde. E diferente daquela época de estoque alto e preços com desconto, pegou um mercado com uma demanda bastante aquecida, juros caindo, que é uma alavanca enorme para o mercado imobiliário, e estoques
excepcionalmente comportados. Então, em julho do ano passado, quando os mercados reabrem de novo, os plantões abrem, a gente tem uma corrida para a compra do imóvel, um segundo semestre muito bom já no ano passado, iniciando a recuperação, viramos para 2021, agora vai de novo, aí vem a pandemia de novo em março, mas a gente aprendeu a trabalhar com toda a questão da digitalização que a gente contou, então a gente conseguiu fechar o segundo trimestre, e se você pegar o balanço das outras incorporadoras, realmente todas mantendo margem, com guidance de lançamentos maiores, e apontando a somatória de tudo realmente para uma, eu diria, a franca recuperação que a gente está do mercado. Então, dos 4 estágios, a gente está no segundo aí, da franca recuperação. Tem mais perguntas aqui no nosso chat, acho que você respondeu muitíssimo bem, aliás, o Rui das Neves, o pessoal está aqui elogiando, aliás, a pergunta dele. Mas tem uma outra pergunta aqui que é do Ronaldo Bassi, ele fala o seguinte: se a empresa está com o volume de vendas igual ou melhor a antes da pandemia, por que as ações estão tão depreciadas? Eu acho que existe talvez uma falha, talvez um pouco na interpretação de alguns números realmente da Lopes. A Lopes ela tem algumas vantagens competitivas e que só ela apresenta em relação a toda a cadeia imobiliária. Toda e qualquer digitalização que se queira fazer em qualquer indústria, a base de tudo isso é a informação. Você só pode desenvolver e aplicar alguma tecnologia que envolva uma inteligência artificial, análise de um Big Data, um Data Science, quando você tem um banco de dados com a informação. A Lopes, por ser a intermediadora, eu tenho informação das duas pontas. Eu tenho informação da compra e eu tenho informação da venda. Eu tenho no meu site 265 mil listings, ou seja, imóveis à venda. Eu tenho, desde o meu IPO, 450 mil transações, onde eu sei quem comprou, o que comprou, por quanto comprou, que desconto ele teve. Eu tenho 9 milhões de clientes no meu banco de dados. E agora, a gente desenvolveu, a gente estava falando sobre o processo de digitalização da empresa. Com o Lopes Labs, que é exatamente essa estrutura que foi criada na empresa para dar suporte àquelas 3 pernas de negócios, e essa Lopes Labs hoje, com 120 engenheiros, cientistas, Big Data, de novo, Data Science, eles chamam o nosso playground de informações. É dali que a gente consegue tirar ferramentas como o pricing, ou seja, eu vou te mostrar, quando você vai colocar um imóvel à venda, por quanto que vendeu, não só quanto estão anunciando o seu imóvel, por quanto vendeu o seu imóvel. Eu vou poder comparar quanto é que custa um imóvel, a prestação dele, quanto custa a prestação de um aluguel. Eu vou te oferecer uma calculadora digital que você vai poder calcular o seu potencial de compra. Então, são ferramentas, isso sob a ótica do comprador, né? Sem falar de toda a tecnologia que a gente embarca para o corretor. Eu acho que isso ainda não está percebido pelo mercado financeiro. A Credipronto, que é o nosso braço da joint venture com o Itaú, ela finalizou o primeiro semestre com mais de 3 bilhões em volume de financiamento. Isso é mais do que a gente fez o ano de 2020 inteiro, que foi o recorde da companhia. Lembrando que a Credipronto é a 4ª operação privada de promoção de financiamento. Eu só perco para o Itaú, Bradesco e Santander. A quarta maior operadora de promotora de financiamento é a Credipronto. A Credipronto sozinha, ela me deu um lucro, eu vou pegar aqui, ela me dá 60 milhões por ano, a grosso modo, de lucro. Uhum. Né? Se você pegar hoje um múltiplo disso, ela sozinha valeria o dobro do que hoje a empresa inteira ela tá avaliada. Eu acho que com isso é um pouco, acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, Débora, esse bate-papo é um pouco para mostrar, passar um pouco esses valores que a Lopes tem e se posicionar realmente como uma PropTech, só que diferente das outras PropTechs, eu não só consigo embarcar a inteligência digital, a inteligência artificial, as ferramentas, mas em cima de um banco de dados que só eu tenho. Eu acho que a hora que a gente perceber isso e juntar isso com os resultados da Credipronto, e se você pegar minhas 3 pernas de negócio, as franquias, está crescendo 14% por trimestre esse ano, né, chegando aí a 103 unidades.
E olha o tamanho, olha o universo, Débora, que a gente tem. Sabe quantas imobiliárias existem, a grosso modo, no Brasil? 40 mil. Então, olha o que o mercado é muito pulverizado, principalmente o secundário. Então, a gente está de olho nisso, a gente está de olho nesse crescimento. São 400 mil corretores, eu tenho 12 mil. Então, olha o tamanho que a gente tem para crescer. Mas a gente tem hoje a franquia em grande expansão e a gente tem esse mercado imobiliário primário com esse estoque confortável. A gente ainda tem uma taxa de juros que dá para a gente trabalhar de uma maneira bastante alavancada no mercado, bastante favorável, e uma demanda bastante forte no país. Então, acho que a Lopes está no momento, se o mercado imobiliário todo está numa franca recuperação, eu acho que a Lopes aí está na crista dessa onda aí, acho que logo essa ação vai dar um disparo aí, vamos ver. Ciro, você tocou no ponto essencial, é exatamente para isso que a gente está aqui, para você trazer esse olhar e esses valores aí da companhia. Eu quero trazer mais perguntas, está bombando de pergunta aqui no nosso chat, que é uma coisa que até complementa isso. O PG complementava essa pergunta da questão da precificação da ação, dizendo o seguinte: um programa de recompras não faria sentido agora como uma forma de alocação de capital? Quem também perguntou sobre isso aqui um pouco mais embaixo, se eu não me engano foi aqui o Ronaldo Bassi, ele também fez essa pergunta sobre essa questão da recompra, se vocês pensam de repente em fazer aqui, não, foi o BS View que disse assim, vocês não vão recomprar as próprias ações, né? Tem 2 levantamentos aqui em relação a isso. Vocês estão planejando algo do gênero? Ou Débora, por a gente ser uma empresa de capital aberto, eu não vou poder responder diretamente essa pergunta, no sentido para não passar nenhum guidance ou não passar nenhuma atitude futura. Claro. É claro que a Lopes, assim, o que a gente pode responder é que a Lopes está sempre atenta a qualquer oportunidade que possa surgir, né? A qualquer movimentação a gente está sempre atento e prestando atenção. Infelizmente, a gente não pode assegurar sim nem não por ser uma empresa de capital aberto. Isso aí teria que ser feito via um fato relevante. Acho que o pessoal conhece aí como funciona aí. E depois do fato relevante, um bom bate-papo aqui com a gente no BMC Business, por favor, sobre, tá? Mas deixa eu te... Será um prazer. Uma outra pergunta que é do Diego Paganini, ele fala, boa tarde, Ciro, qual que é o plano de expansão da Lopes? Esse plano tem mais foco em lojas próprias ou franquias? Depende. Como eu estava te falando, franquias. Então, franquias é onde a gente atua de novo no mercado secundário. O mercado secundário, se você pensar, 40 mil imobiliárias espalhadas pelo país, então olha, e eu tenho 103, né? Quer dizer, olha como é pulverizado esse mercado. Mas eu diria para você que o nosso foco primeiro em questão do mercado secundário é primeiro atingir todos os estados do Brasil. Hoje nós estamos presentes em 13 estados. Recentemente, agora, no último TRI, nós fechamos Tocantins, Amazonas e Piauí, que nós não tínhamos presença e fechamos franquias nessa. Mais recentemente ainda, também fechamos em Goiás. Então, a gente está aumentando o nosso footprint pelo Brasil. E a gente foca, nesse primeiro momento, cidades, eu diria para você, acima de 200, 250 mil habitantes. É onde a gente entende que, nesse primeiro momento de expansão, é onde faz algum sentido a gente estar. E, como empresa de capital aberto, sim, mas a gente sempre olha a questão, obviamente, se faz um sentido de viabilidade econômica, se faz um sentido... A gente tem uma preocupação muito grande em manter as margens da empresa, de manter principalmente o retorno para o nosso acionista, né? Então, a gente sempre olha, a gente não faz uma expansão por fazer, atendendo sempre, a gente está sempre de olho, prestando atenção onde a gente pode, mas sempre mantendo esse tripé da rentabilidade, da nossa margem e do interesse do acionista. Indo nessa questão aqui também de franquias, o Gabriel Ferreira está te perguntando o seguinte, Ciro, podemos dizer que os 2 trimestres seguidos crescendo 14% no número de franquias já é uma resposta do processo de digitalização da companhia? O mercado já está vendo esse valor? Sim, e eu vou explicar o porquê. O que a gente replica no nosso modelo de franquias é o que se chama de rede Lopes. Para quem não está familiarizado, nos Estados Unidos, os Estados Unidos inteiro funciona num sistema que se chama MLS, Multiple Listing System. Ou seja, qualquer pessoa que se plugue nesse sistema, ele põe um imóvel à venda e todo o universo desse sistema tem acesso a esse imóvel e pode vender.
Então, você tem essa venda compartilhada entre o captador do imóvel e a outra imobiliária que tem a pessoa interessada. E a Rede Lopes é a única que conseguiu replicar esse formato aqui no Brasil, aonde, para você ter uma ideia, em São Paulo, aonde a gente tem a maior, obviamente, concentração das nossas franquias, 30% das operações que ocorrem na cidade de São Paulo já ocorrem no sistema de compartilhamento. Então, o primeiro benefício que um potencial franqueado ele já enxerga na bandeira Lopes, na franquia, além, obviamente, da marca, que tem o seu valor, é entrar num ecossistema onde ele tem, obviamente, de novo, a informação depurada, qualquer imóvel é exibido uma vez, as informações são fidedignas, a fotografia de boa qualidade, e ele sabe que ele vai ter acesso a uma carteira de 265 mil imóveis, que é muito mais do que ele tinha. E, ao mesmo tempo, os imóveis que ele coloca nesse sistema, ele vai vender de uma maneira compartilhada também. E o segundo benefício que já começa a ser também percebido é toda essa inteligência digital que a gente está colocando à disposição do franqueado, que são todos esses features que tem já no nosso site, como a calculadora digital, o análise de preço, o comparativo de aluguel, enfim, o CRM que ele tem acesso, o treinamento de RH. Uhum. Então, tudo isso já está sendo percebido pelo franqueado, sim. Perfeito. Tem mais perguntas aqui, agora sobre a lei de distratos. O Eric Corrêa pergunta o seguinte: Ciro, como a lei dos distratos afetou a venda de imóveis novos? Ela trouxe mais consciência, tanto para o comprador quanto para o vendedor. O que a gente observava muito na época do boom e de uma maneira um pouco desenfreada, nos anos de 2010, 11, era um investidor ou alguém que se achava um investidor adquirir uma quantidade, 3, 4, 5 unidades, tentar fazer, porque a gente estava numa época de uma valorização rápida do imóvel, então ele comprava 3, 4 unidades, quando ele vendesse uma, ele pagava a outra, quando ele vendesse 2, ele pagava outras 2, então tinha uma pedalada, tinha um jogo ali como se diz, tinha essa pedalada, né? Essa coisa inflada, não era um investidor que ele estava buscando realmente um ativo para renda ou um ativo que fosse revender quando valorizasse. Ele queria realmente inflar uma carteira através da valorização e, de repente, tirar um benefício disso. O problema é que quando o mercado... Até aí, vamos dizer, tudo bem. Acho que não está no direito dele, não está fazendo nada ilegal, está comprando um imóvel, está pagando, está acontecendo. O problema é que quando o mercado começou a virar e os preços começaram a cair, esse cara simplesmente foi lá, batia na porta da empresa e queria devolver o imóvel e queria pegar o seu dinheiro de volta. Então, você imagina um incorporador que vendeu as suas unidades, pegou aquele dinheiro, começou a construir o prédio, né? Começou a comprar material, começou a pagar mão de obra, e, de repente, vem uma pessoa e pega aquele dinheiro de volta. Então, você imagina o problema dessa situação no caixa, no fluxo de caixa de qualquer empreendimento, né? E como não havia uma regra para essa devolução, né? Existia uma série de diferenças nas sentenças. Então, muitos juízes entenderam que tinha que se devolver 100%, outros que não, mas, enfim, se criou uma neura e a falta de regra criou uma insegurança absurda, né? Então, isso foi péssimo para o mercado. Era melhor, às vezes, você não vender uma unidade sob risco de ter que destratar, porque você vender, pegar o dinheiro para colocar na obra e depois ter que destratar e ter que pegar um dinheiro novo para devolver, era muito pior para o incorporador. A hora que você regula isso, você fala, olha, se você vai para o distrato, você vai ter direito a XYZ, maravilha, você já sabe. Então, o comprador, agora, ele tem uma responsabilidade, ele já está ciente de como funciona essa regra, assim como o incorporador também hoje é mais consciente na venda,
E quando a pessoa hoje, ele até tem algumas regras um pouco mais rígidas quando a pessoa quer comprar no mesmo CPF mais de 2, 3 unidades, alguns vendem só na tabela curta, outros vendem só à vista, enfim, cada incorporador aí cria um pouco o seu colchão de segurança. Mas eu acho que a hora que você traz uma regra para o jogo, você conscientiza e joga a responsabilidade para todo mundo. Perfeito. Tem mais perguntas aqui, o pessoal está participando bastante, eu não sei se eu vou conseguir, inclusive, passar todas as perguntas para você, Ciro, se não, já fica o convite aqui para próximas oportunidades. Mas olha, o Eric Corrêa também está perguntando o seguinte, como que você vê o crescimento das imobiliárias digitais e a concorrência do setor? De que forma as PropTechs podem afetar o market share da companhia? Primeiro que hoje, essas imobiliárias digitais, elas têm por característica uma atuação hoje mais restrita ao mercado secundário, né? Ou seja, ela tem um processo de colocar o seu imóvel no site de uma maneira digital, fazer uma tratativa, mas ela é mais voltada para o mercado secundário. Então, para você ter uma ideia, hoje, uma das mais conhecidas PropTechs digitais, ela tem 15 mil imóveis no site dela, né? Eu tenho 265 mil. Mas a gente vê com bons olhos, a gente acha que isso, a vinda de tecnologia para o mercado imobiliário, ela é extremamente positiva, ela é muito bem-vinda. Isso sobe a régua para todo mundo. Isso faz com que toda a indústria ofereça para o nosso cliente comprador uma jornada melhor. Isso é bom para todo mundo, né? Então, a gente olha com muitos bons olhos, a gente, obviamente, é uma concorrência sadia. De novo, a gente confia nesses nossos diferenciais de informação, de banco de dados, que levou 80 anos para a gente ter. Então, acho que a gente tem alguns anos aí de vantagem aí de frente para as outras imobiliárias no aspecto de market share. O que a gente gosta é dessa barra mais alta mesmo, porque acho que todo mundo tem que realmente prestar um serviço de mais excelência e com certeza a Lopes vai estar acima dessa barra. Perfeito. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui do chat para a gente ir encerrando aqui esse nosso papo, Ciro, que é também uma pergunta aqui do BSView, que ele fala o seguinte: e os juros agora subindo com toda essa inflação? Isso não vai afetar, não vai acabar travando tudo de novo? Era uma das minhas perguntas também, eu também ia te perguntar sobre essa questão do Copom, né, tá corrigindo agora essas taxas de juros, se isso não preocupa vocês de alguma forma, né, mas eu acabei dando preferência para as perguntas aqui do pessoal do chat. Então, como é que vocês estão vendo essa questão dos juros? Ainda está confortável para vocês? Pegando pela última parte, sim. Eu acho que você vê que a própria concorrência entre os bancos restringe o repasse do aumento da Selic para as taxas de financiamento imobiliário, né? Então, a taxa saiu de 2 para 5,25, porém, a taxa Selic, né? Porém, as taxas de financiamento imobiliário ainda, malemar, subiram 1%, aí de 6,99 para 7,5, 7,99. Eu acho que enquanto as taxas se mantiverem na casa de um dígito, são taxas bastante favoráveis para o ambiente imobiliário. Vamos lembrar que, de novo, né, comparando com o boom de 14, 15, a gente tinha uma Selic de 14,25, né? Hoje está 5,25. E naquela época era o que a gente chamava do boom imobiliário, né? Então, a gente acha que enquanto se mantiver nessa casa de 8, 8,5% a taxa do banco, eu acho que a gente tem um ambiente bastante favorável. É claro que a gente tem que ficar de olho nisso, ninguém torce para subir, assim como a gente também não imaginava que 2% de Selic fosse uma taxa de equilíbrio para a economia do país. A gente sabia que isso ia acomodar, mas eu acho que provavelmente mês que vem deve ter uma subida. Eu acho que chegando no final do ano a Selic nessa casa aí de 6 a 7% ainda permite um ambiente bastante favorável para o mercado imobiliário. Perfeito, Ciro. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui. Tinham outras perguntas aqui, mas não vai dar tempo da gente fazer todas. Já fica aqui o convite, então, para a próxima oportunidade, para a gente falar um pouco mais sobre outros temas também aí da Lopes, expectativas de vocês aí também, né? Qualquer outra novidade aqui, eu aguardo você, tá bom? Mas deixa aqui o espaço para suas considerações finais também, para que você fale um pouco até sobre a sua expectativa aí para o setor para o próximo semestre. Mas, de antemão, muito obrigada pela sua participação. Então, a primeira parte, já fica aceito o convite. Débora, foi uma satisfação muito grande, um bate-papo bastante descontraído. Espero que a gente tenha, de alguma forma, atendido os seus telespectadores, os seus videoespectadores também.
nos colocamos à disposição. Renovo a nossa confiança realmente nessa retomada do mercado imobiliário. A gente acredita muito nesse tripé, que ainda é um ambiente de taxa bastante interessante e bastante favorável para o mercado imobiliário. A gente percebe essa demanda bastante sólida para o mercado de uma maneira geral, e a boa notícia não é só na cidade de São Paulo, que obviamente sempre sai na frente na recuperação, mas a gente tem observado ao longo de 2021 recuperação em outras praças. Isso para o Brasil é muito bom, é uma boa notícia para nós, enquanto companhia excelente. A gente verificou excelentes resultados em Fortaleza, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná. Então, a gente vê essa demanda realmente sólida. Por fim, estoques baixos. Vamos lembrar que, principalmente na cidade de São Paulo, Débora, metade do que se lançou e do que se vendeu até hoje foram produtos econômicos. Então, o pessoal que estiver procurando apartamento de médio padrão, médio alto e alto, não tem muita oferta realmente. Então, a gente acredita muito ainda também no crescimento desse mercado. Então, são fatores que nos dão esse otimismo. Claro que com muito trabalho, aliados todos embaixo desse guarda-chuva do Lopes Labs, que realmente é uma coisa que tem começo, tem meio, mas não vai ter fim. A gente sabe que essa questão do digital veio para ficar e está ancorando tudo isso. E sempre que a gente tiver novidade, faço questão aqui de vir te contar, porque vai ter bastante coisa boa aí. Que ótimo, conte mesmo com esse espaço, porque realmente a ideia aqui do BMC Business é estreitar esse laço aí das companhias com os investidores, né, inspirar cada vez mais os investidores, trazer essa visão da companhia, porque muitas vezes os números, né, acabam não sendo muito bem interpretados aí. Então, é muito interessante ter também essa visão da companhia, por isso que a gente está aqui abrindo esse espaço para vocês. Então, contem com a gente sempre. Até uma próxima, Ciro. Tchau, tchau. Que legal, obrigado. Eu que agradeço, um abraço grande. Até mais. Esse foi o Ciro Naufel, que é diretor de atendimento da Lopes. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse papo com a companhia, que a gente vai continuar falando um pouquinho mais aqui, só que dessa vez agora com o investidor profissional e consultor de investimentos, o Thiago Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Thiago, aqui ao BMC Business. Muito obrigada pela tua disponibilidade. E acho que você conseguiu acompanhar um pouquinho aqui do pedacinho do meu papo aqui com o Ciro. E eu já quero começar falando com você sobre esse segundo trimestre aí da companhia, né? Como que você está vendo o papel, como que você acredita, né, que esse resultado foi mais favorecido aí? Segundo o Ciro, eles até conseguiram ultrapassar muito mais, né, do que eles vinham no nível pré-pandemia, né? Como que você está olhando aí esse resultado da companhia agora? Bacana. Obrigado pelo convite. Prazer falar da Lopes. Foi uma entrevista bem bacana. Eu acho que deve ter esclarecido bastante aí para os telespectadores da BMC. O resultado veio bastante forte, né? Mostra uma evolução clara aí de números. O que acontece, assim, sendo bem sincero, é que o mercado vê a Lopes dentro do balaio do setor de incorporação ali. E todas as empresas do setor de real estate, de incorporação, estão com esse cenário de alta de juros, enfim, alta de inflação, sendo jogadas para baixo aí pelo mercado. Então, meio que o mercado ignorou os resultados, a evolução operacional do negócio, e bota a Lopes nesse balaio que eu acho que não convém a ela, porque é uma empresa que, ao contrário das construtoras, que tem um estoque, se não vender, se esse ciclo passar, fica com um estoque gigante, o negócio de imobiliário é um negócio transacional, é um negócio asset light, com baixo risco, tá? E a Lopes, obviamente, que está exposta a esse ciclo, né? Ela tem a unidade ali de crédito imobiliário, que é cíclica, obviamente, a demanda por financiamento imobiliário depende de juros baixos, mas igual o Ciro falou, um aumento residual nos juros não muda isso. A parte de imóveis usados também fica firme com isso. A Lopes tem um braço que é o lançamentos, né, que é a oferta primária, e tem o braço de imóveis usados. Então, quem sofre mais com o eventual fim do ciclo é a parte de lançamentos, não a parte de imóveis usados. Então, eu acho que a Lopes, hoje em dia, aí negocia próximo a 500 milhões de reais de valor, tá? Uma empresa sem dívida, caixa líquido, com a quarta maior operação, né, tem 50% da quarta maior operação de crédito imobiliário do Brasil, a maior imobiliária do Brasil. Eu acho que talvez tenha algo errado aí que o mercado não esteja vendo. Mas em cenário de risco é assim mesmo. O mercado joga para baixo as small caps, né, vende primeiro o que tem talvez mais risco para ele ali. Então, acho que é um pouco disso que está acontecendo com o Lopes.
Inclusive, eu quero trazer aqui para você uma pergunta que o Ronaldo Bastos tinha deixado aqui um pouco mais cedo, eu também trouxe ela para o Ciro, que é justamente se a empresa está com um volume de vendas igual ou melhor que antes da pandemia, por que as ações estão tão depreciadas? E aí, em cima disso, eles perguntam se não faria sentido também um programa de recompra de ações agora, nesse momento. Assim, o Ciro fala que realmente é o mercado que não está conseguindo enxergar. Você também citou essa questão aí do mercado está colocando aí a Lopes nesse balaio aí de incorporadoras. Então, o que você aí, o que justifica mais essa questão dessa depreciação nesse momento da Lopes? É uma empresa que ela negocia 2 a 3 milhões por dia. Então é uma empresa que negocia muito pouco e qualquer fluxo vendedor impacta o preço da ação. E a questão de recompra, obviamente o investidor quer, né? Puta, se a ação está barata, por que a empresa não vai lá e recompra? Só que quando você recompra, você usa o seu caixa. E se você usa caixa, você às vezes está deixando de investir, por exemplo, na digitalização. Você vê as PropTechs aí, Loft, Quinto Andar, investindo rios de dinheiro, enfim, fazendo aumento de capital. E eu acho também que talvez a melhor alocação possível de capital para a Lopes, às vezes não é o programa de recompra, e sim investir na própria companhia. E tem algumas empresas que às vezes dão um sinal trocado com recompra. O management quer fazer recompra para mostrar que a ação está barata, só que o mercado interpreta aquilo como negativo também. Então, às vezes, não é a solução de todos os problemas. Mas, certamente, assim, a Lopes pegar só o banco de dados que ela tem, valeria mais de 500 milhões. O stake que ela tem em Crédito Pronto, gente, a Crédito Pronto, o stake da Lopes, a participação da Lopes em Crédito Pronto, vai gerar de lucro esse ano por volta de 80 milhões de reais. Né? E uma empresa que vale 500 milhões, essa operação cresce 30% ao ano, há 4 anos já. Então, eu acho que tem uma margem de segurança gigante. Pode cair mais? A gente nunca sabe, né, se vai subir ou vai cair. O que a gente busca fazer como investidor é comprar ativos mais baratos do que eles valem. Né? Eu falo sempre que a gente estuda probabilidade. E hoje em dia, a margem de segurança para se investir em Lopes, eu acho que é muito relevante e tem pouca chance aí de perda de capital permanente, porque está muito barato, assim, tá muito no chão. Bom, essa questão da taxa dos juros também, né? Ele fala que a taxa de juros está, apesar de estar subindo agora, mas o mercado tem precificado bastante essa questão, né, da alta da Selic aí no setor de incorporação. Mas o Ciro, ele se disse confortável com essa questão mesmo, né, com promessas de mais reajustes aí do Copom. Você acha que o mercado vai conseguir entender isso de alguma forma e destravar esse setor? Eu acho que o resultado não só da Lopes, mas de todas as incorporadoras vem muito forte, né? Você pega, todas elas tiveram resultados de vendas muito fortes, mas o mercado está ignorando isso por causa desse ciclo de alta de juros aí que está se aproximando. O Copom aumentou em 1% e já deixou claro que vai aumentar mais 1 ponto percentual aí para frente. O negócio de incorporadora é bem cíclico e é muito difícil. Você pega o histórico, aí a última crise que teve no setor, muitas gigantes ficaram pelo caminho. PDG, Brookfield e etc. Outras quase foram também, Gafisa, Tecnisa. Mas a Lopes, de novo, né, eu reitero, é uma empresa que ela não é uma incorporadora, ela é uma imobiliária. Então ela ganha na transação. Então vamos supor que o mercado imobiliário pare tem um ciclo negativo, por exemplo. A Lopes não vai ter um estoque ali com custo de estoque. É uma empresa bem asset light. O negócio de franquias, então, que está crescendo bastante, é um negócio de royalties. A companhia não bota nenhum capital ali, um negócio de margens altas, que está crescendo e que, além de gerar um resultado para a companhia, gera um diferencial competitivo que é a multicanalidade. Né? A companhia ter a operação digital e ter o braço físico também. Então, eu fico assim espantado às vezes, não só com o Lopes, mas com outras empresas do mercado. Assim, tem muita coisa realmente barata por causa desse risco fiscal, inflação, política, eleição ano que vem, mas também uma coisa que é legal para os investidores aí que estão nos assistindo, a gente nunca vai encontrar um cenário perfeito com as empresas lucrando muito e as empresas vão estar baratas. Sempre para você comprar algo barato tem que ter uma nuvem na frente. E aí é você identificar os riscos e saber se aquele risco vale a pena você correr ou não. Acho que essa é a mensagem, assim. Esse é o ponto. Você lembrou muito bem aí uma questão, que é essa questão da diferenciação, né? De a Lopes ser realmente imobiliária, não ser aí da incorporação. Mas a gente tem agora essa questão do aumento das matérias-primas, né? Isso tem afetado bastante. Ontem a gente também estava conversando aqui com uma construtora que a gente levantou esse questionamento. Tem afetado não só o setor de construção, né, civil, mas também outros setores também tem afetado. E isso acaba também atrasando o cronograma de obras, que, claro, pode acabar aí no efeito dominó chegando às imobiliárias. Você acredita nisso? Ou seja, talvez o mercado esteja pesando essa questão também que
ferro é commodity, né? Então é uma coisa que não tem como controlar muito essa alta, vem um repasse de margens. Então você acha que isso é um fator que também pode estar pesando? Como que eles podem, de repente, conseguir um jogo de cintura para poder passar por isso? Bacana, bacana. Isso é um desafio do setor, tá? Mas a gente vê aí nos últimos resultados lançados, algumas empresas lidando muito bem com isso, com margem bruta, né, muito confortável, que é um indicador que mede essa questão dos custos. O setor de construção tem uma dificuldade, que é o quê? Uma empresa, você não compra um apartamento porque é da Cirela, ou porque é da Gafisa, ou porque é da Tecnisa. Você compra um apartamento pela localização, porque você gostou dele. Então, as empresas têm uma certa dificuldade de repassar preço, quando não está num ciclo bom. Isso pode gerar aqueles riscos do estoque, etc. Tem poucas empresas que conseguem repassar preço. Um caso, acho que de incorporadora que consegue fazer isso é a JHSF, por exemplo, porque ela tem marcas de luxo, ela tem mais facilidade de repasse de preço, até porque a margem dela é bem mais alta e os clientes dela, ela tem um diferencial ali que são a Fazenda Boa Vista, a marca Fazano, mas é um negócio difícil, então certamente isso pode vir a prejudicar a margem bruta das companhias, mas de novo eu falo, né, a Lopes é pouco afetada com isso, o que é mais afetado, tem uma unidade da Lopes que seria afetada com isso, que é o braço de incorporação, ela vende para as incorporadoras. A incorporadora faz um lançamento, a Lopes é contratada para vender aquelas unidades. Se tem menos lançamentos, está no ciclo ruim, essa unidade vai performar pior. Só que tem a unidade ali de imóveis usados e a Cred Pronto, que continuam navegando bem. Obviamente, no ciclo também tem impacto, mas um impacto menor do que essa outra unidade de negócio dela, que é a unidade de incorporação. Tiago, só uma última pergunta aqui de um nosso telespectador. O Guilherme Nascimento, ele pergunta sobre essa questão justamente das quedas, né? Por que construtoras e FIIs, por isso eu achei interessante aqui trazer essa pergunta dele, não param de cair nesse momento? Eu juro que às vezes eu penso também, por que onde é que não para de cair? Acho que essa pergunta é de 1 milhão, na verdade, né? Mas o fator principal, assim, né, para a gente responder, é o aumento dos juros. Porque quando você aumenta os juros... Deixa eu só até complementar essa pergunta aqui, porque o Rui das Neves, Tiago, desculpa, eu vou só complementar, porque o Rui das Neves trouxe aqui uma questão que realmente dá para poder a gente encaixar isso. O mercado está penalizando e tanto as construtoras, né, depois de subir muito, vem a famosa pergunta sardinha, né? Ainda dá para poder entrar? Eu falar da minha experiência aqui como pessoa física, eu não estou no setor de incorporação, tá? Minha única posição que está envolta nesse setor é Lopes. É um setor que é muito difícil, é um setor que é bem nublado para você analisar as obras. Aí cada construtora monta SPEs específicas para cada obra, então fica bem difícil do investidor analisar, um negócio de ciclo longo, um pouco complicado. Então eu prefiro não estar exposto no setor, embora estejam bastante baratas. Então por isso que veio até a lógica de investimento em Lopes. Eu acho que é um jeito de surfar bem esses preços baratos que estão no setor sem o risco da incorporação das outras empresas, das construtoras. Então, a tese de Lopes vem muito nessa outra tese de que o mercado de incorporação, as empresas de real estate, estão bastante baratas, sabe? Eu prefiro estar em Lopes do que estar numa incorporadora nesse momento, porque os riscos são bem menores ali. Perfeito, Tiago, eu quero muito agradecer a tua participação, né? Você ter essa disponibilidade de tempo para trazer um pouco aqui da tua visão aí sobre o mercado. Muito obrigada e conto com você mais vezes aqui no BMC Business. Até a próxima. Prazer todo meu, um prazerzão em falar sobre Lopes. Estou à disposição. Até uma próxima, então. E essa foi a participação do investidor profissional e consultor também de investimentos, Tiago Ribeiro, ajudando a gente a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. E a gente continua falando aqui um pouquinho mais de temporada de balanço do segundo trimestre, né? Hoje, com Alex André trazendo uns números aí de JHSF, Banco Pan e CSN, não é isso, Alex? É isso aí, Débora. Agora a gente vai falar um pouquinho dos resultados da JHSF, né, que também foram impactados positivamente, inclusive quando a gente vai olhar aqui, vai trazer a apresentação aqui na tela, mas lembrando, Débora, os resultados do segundo trimestre de 2020 vieram muito ruins e agora o segundo trimestre de 2020 vieram muito bons, claro, né, pelo efeito da pandemia. Não só a JHSF, mas diversas empresas do varejo também são impactadas, também como hospitalidade e gastronomia, que é também um ramo da JHSF, um dos braços, né? Inclusive, o aeroporto também teve um resultado muito positivo e também a parte, né, de incorporação que segurou os resultados do ano passado, que também trouxeram maior otimismo no segundo trimestre de 2021, tá? Então, o que nós temos aqui para a gente comentar,
os resultados do segundo trimestre da JHSF. Então nós temos aqui na parte de incorporação crescendo 66% de vendas, tá? A gente está vendo aqui os principais empreendimentos da JHSF. Se você não conhece, eu vou falar aqui os principais empreendimentos da JHSF. Catarina Natal, Boa Vista Estates, Fazano Cidade Jardim, Boa Vista Village, Fazenda Boa Vista, tá? Então, ou seja, você consegue ver aqui no segundo trimestre, a companhia saiu de um resultado que só era basicamente Fazenda Boa Vista e mitigou ali em vários empreendimentos, né? A gente tem aqui receita líquida crescendo mais de 139% e EBITDA ajustado crescendo 139% também no resultado do segundo trimestre. Lembrando que teve o pré-lançamento do Boa Vista Estates, a compra de uma área, né, de 6,1 milhões de metros quadrados, um complexo de Boa Vista em julho. Então temos aqui as principais receitas: receita performar 442,1 milhões de reais, conta receber performado 919 milhões de reais, conta receber de performar 438,5 de reais, tá? Bom, o que nós temos aqui para falar de shoppings e varejo mais digital? A companhia, né, tem o CJ Fashion, né, que é a parte de moda, a parte digital. CJ Concierge também cresceu 421% em vendas. CJ Food também na parte de alimentação, na parte digital. Colaborou bastante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que também é o Fazano, né, na parte do delivery, tá? Contribuiu bastante. A parte de shoppings, a taxa de ocupação ficou em 95,8%, o custo de ocupação ficou em 10,2%, tá? Varejo mais digital cresceu uma receita bruta de 666%, tá? Ou seja, um crescimento muito forte, que mostra a resiliência e os canais também de negócio que cresceram muito em relação à diversificação da pandemia. Venda de lojistas cresceu 16%, comparado com 2019, nem estou olhando para 2020, tá? 2020 cresceu mais de 559%. Tanto maio quanto junho versus 2019 cresceram ambos ali acima de 30%. Alguns indicadores operacionais também ficando em números muito positivos, crescendo mais de 380%, 470% comparado com o segundo trimestre. EBITDA ajustado, que ultrapassa 450%, claro, né? O EBITDA de shoppings de 18 milhões de reais. E também a receita líquida, 50,7 milhões de reais, crescendo 6,7% acima do segundo trimestre de 2019, tá? Então, ou seja, é um ponto interessante, crescendo acima do nível pré-pandemia. Hospitalidade e gastronomia que nós temos aqui nesses dois pontos. Diária média de hospitalidade cresceu 20% comparado com 2019, chegou a mais de R$ 2.328, tá? Um crescimento de 20,8%. Também temos em relação a número de conversas vendidos, ou seja, que eu acabei de falar, 58,9% de pedidos delivery Fazano cresceram ali, tá? Ou seja, mesmo com uma queda referente a 2019, nós tivemos uma alta de 637% com 2020, tá? Segundo trimestre. O cover médio ficou em torno ali, né, de R$200, né, no segundo trimestre de 2021, comparado com o segundo trimestre, uma alta de quase 20%. O EBITDA também chegou a 176% de alta, 9,2 milhões, ante, né, uma queima de caixa, né, de 12 milhões de reais, tá? Então, uma receita líquida também crescente. Bom, o aeroporto, acho que é um ponto muito interessante para quem lembra, eu mesmo fui no aeroporto do Catarina, né, ou seja, aeroporto executivo agora internacional. Nós temos ali 4 hangares que foram 100% ocupados, tiveram também a aprovação da ANAC para a construção de mais de 4 hangares. Inclusive o empreendimento fica do lado da Vila XP, para quem conhece, né, um novo empreendimento da XP Investimentos, que também tem ali a relação muito próxima ao aeroporto executivo e também próximo da Fazenda Boa Vista, tá? Então é um ponto também de opcionalidade. Bom, o que nós temos aqui de dados, né? Litros abastecidos cresceu 210%, também teve a internacionalização em junho, ou seja, pode receber também voos internacionais de lá. É um ponto muito importante, lembrando que na pandemia os números do aeroporto vieram muito fortes à medida, né, que a população que possui um jato próprio, ou seja, se você tem um avião próprio, né, um jato próprio, você pode, né, trazer para o aeroporto executivo Catarina, trazendo mais comodidade, também próximo de São Paulo, também próximo para quem mora na Fazenda Boa Vista, né, que empreendimentos da JHSF que traz ali, né, uma sistemática de empreendimentos que trazem muita sinergia e muito próximos geograficamente, tá? Então aqui, pousos e decolares crescendo 205,7% na mesma base comparativa com o segundo trimestre de 2020. Já a receita líquida cresceu 7,3 milhões de reais no período, o EBITDA ajustado no período caiu 41,5% para 800 mil reais, que antes era 1,3 milhão, tá? Resultado consolidado, que vamos falar agora um pouco do resultado em si, ou seja, falamos das principais linhas de resultado, agora a gente vai falar do consolidado, temos receita líquida crescendo 162,5%, 662,4 milhões, um lucro bruto 482,3 milhões, crescendo 165,3%, um EBITDA ajustado, olha o tamanho do crescimento, tudo acima de 100%, né? Tudo acima de 150%, só o lucro líquido que subiu 26,4% para 321,4 milhões de reais, lembrando que todas as bases de comparação é do segundo trimestre de 2020. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ESG.
Na parte ambiental, temos aqui uma plantação e preservação de árvores, né? São mais de 3 milhões de metros quadrados na Fazenda Boa Vista e 2 milhões de metros quadrados no Parque Catarina. Lembrando que na parte social tem umas parcerias filantrópicas, inclusive até o próprio CEO, Thiago Alonso, tem nas suas redes sociais, né, a sua rede pessoal, né, de rede social, ele engloba muita parceria com o GRAC, né, com a Brás, com a Comunidade Jardim Panorama, ou seja, o próprio executivo, o próprio CEO está muito engajado na parte social e outras frentes também, mas inclusive na parte social, é um ponto muito interessante, que outras companhias também vêm investindo, inclusive não só para ficar dentro da pauta de ESG, mas também trazer um impacto social dos seus projetos em meio da sociedade, né? Nós vimos aqui doações para o combate à Covid-19, programa de diversidade, né, de pluralidade, representação feminina tanto na hold próximo de 60%, 40% da diretoria estatutária também é feminina. Bom, o que nós vamos falar aqui agora na parte de governança, um pouco mais de 75%, né, 75% dos membros são independentes, a maior parte do conselho da companhia de administração. A companhia possui 7 comitês, inclusive conselho fiscal também, né? Inclusive, mas tirando isso, o comitê de auditoria, estatutário, digital, gestão de risco financeiro, ESG, gestão de pessoas e transações com partes relacionadas. Essa era uma parte que os acionistas de JHSF estavam um pouco mais receosos na companhia. Isso que a gente estava vendo aqui, né, nas principais notícias, né? Inclusive, a companhia já resolveu isso, trazendo um comitê também independente com transações de partes relacionadas, tá? Bom, agora a gente vai fazer um resumo do que a gente conversou, né, do que a gente falou ali nos últimos slides, no segundo trimestre. Temos aqui de novo, né, um crescimento de 34,6% de vendas de shoppings, varejo mais digital crescendo 661,9%, hospitalidade e gastronomia, um destaque para hotéis de lazer e reabertura do Hotel Fazano, né, na Quinta Avenida ali em Nova York. O aeroporto crescendo 205,7% em movimentações. E também, claro, trazendo esse movimento também internacional. E pagamento de dividendos, a companhia consegue aí, consiste na sua política de dividendos, pagando 144,4 milhões, sendo 244,4 milhões pagos nos últimos 12 meses, tá? Então a companhia mantém uma política de dividendos para os acionistas, retorno de geração de valor, né? Bom, o que nós temos aqui referente às projeções, né? Ou seja, o que o mercado espera, o consenso do mercado, os números financeiros, o ano fechado, tá? Não é trimestral. 2021, 2023, 2022, 2021, 2022 e 2023, tá? Então o que nós temos aqui? EBITDA, o mercado espera 642 milhões e meio de reais no 2021 de EBITDA, 753 milhões de EBITDA em 2022 e um pouco mais de 1 bilhão de EBITDA em 2023 da JHSF. Lucro líquido também conseguimos observar um aumento chegando ali em 2023, 832 milhões de lucro líquido. Essas são as principais expectativas do mercado em JHSF, tá? Retraduzindo em preço, nós temos aqui 7 analistas recomendando compra, nenhum analista recomendando venda, nenhum analista recomendando manter. Nós temos aqui um preço-alvo médio em 10,43, temos aqui Banco do Brasil recomendando compra a 9,90, Banco BTG a R$11, Itaú BBA a 10,10, Banco Safra a 10,70, Eleven a R$10, Santander a 9,60 e XP Investimentos a 9,70, R$9,70. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, Débora, dos resultados também do Banco Pan, resultados também que vieram muito fortes, tanto em originação de crédito, em relação também a financiamento, a parte de consignado, que é a maior parte do banco também. Vamos também observar os números também referente ao ROI, né, o retorno, e também vamos observar as principais linhas, né, do resultado também do digital e novas contas. Esses são os principais tópicos que iremos abordar agora de Banco Pan, tá? Então temos a apresentação aqui de Banco Pan na tela. Então o que a gente vai comentar, o primeiro ponto, clientes do Banco Pan, né? O Banco Pan totaliza mais de 12,4 milhões de clientes totais. Dentro deles, 8,4 milhões de clientes são ativos, 51% dos clientes, né, banking clients, né, são clientes ativos, né? Então, ou seja, 8,4 era 1,6 milhão, né? Ou seja, chegou aí um número muito forte de crescimento, né? O crescimento de 51%, como eu comentei aqui, desde o segundo trimestre do ano passado. Ou seja, cada vez mais a companhia vem aumentando a base de clientes e vem aumentando clientes ativos. Ou seja, não basta só abrir conta, os clientes precisam acessar o aplicativo, precisam comprar serviços, produtos. Isso traduz também receita, lucratividade, ROI, e que a gente vai comentar aqui, tá? Então, nós temos aqui acessos ao app, ou seja, eu acabei de falar sobre isso, acesso ao aplicativo. Cresceu 436% desde o segundo trimestre, chegando a 141 milhões de acessos ao aplicativo, que melhora, né, ampliando aqui o engajamento, tá? Aqui, volume total transacionado, 7,3
né, bilhão, então nós temos aqui mais de 34 bilhões de volume transacionado, lembrando que eu estou falando de 7,3 somente no segundo trimestre de 2021, cresceu 417% nesse período, mas são mais de 34 bilhões de volume transacionados anualizados, tá? Anualizado. Resultado trimestral, temos aqui uma margem financeira 21%, temos aqui despesa que ultrapassou 1 bilhão, a maior parte da despesa é com originação, G&A também ficando quase na metade, 498 milhões, gastos gerais administrativos, né? Provisão de recuperação de crédito, conseguimos observar aqui também chegando uma despesa de PDD líquida pela carteira média de 3,6%, recuperação de crédito também, né, em linha ali, até positiva, né, referente ao ano passado, ou seja, a companhia melhorando bastante referente ao cenário da pandemia, e a despesa de PDD bruta abaixo também, ou seja, demonstra recuperação mais abaixo do primeiro trimestre, tá? Rentabilidade, que nós temos aqui lucro líquido também, 202 milhões, acima do segundo trimestre do ano passado, acima do primeiro tri desse ano, e também a gente consegue observar o ROI também, né, tanto o ajustado, que é não auditado, quanto o ROI mesmo chegando ali a um pouco mais de 14,7%. A gente vai falar um pouquinho desse número, tá, pessoal? A gente vai reservar um espaço para isso. Resultados do primeiro semestre, agora dos 6 primeiros meses, eu estava falando do trimestral anteriormente, agora dos primeiros 6 meses que a gente tem aqui. Margem financeira 19,3%, temos despesa, a gente estava falando de despesa de R$1 bilhão trimestral, agora a gente vai falar semestral, que ultrapassou quase 1,9 bilhão, também meia ali, né? Ou seja, originação e administrativo e pessoal, de despesa. Provisão e recuperação de crédito, consegue ver também, né, uma diminuição, mas muito branda em relação aqui ao primeiro semestre de 2020, em relação à despesa, né, de PDD bruta, e também uma rentabilidade ficando também ao patamar que a gente está observando na base trimestral. Né, e o ROI ajustados que eu falei, né, ou seja, a gente ia comentar, e aqui é o principal ponto para a gente observar, crescimento referente aqui, né, ao segundo trimestre de 2021 com o primeiro tri desse ano, ou seja, o ROI contábil é de 14,7%, cresceu 4% na base do primeiro tri, comparado ao segundo trimestre de 2020, cresceu quase 30%, 29,7%, o ROI ajustado 20,6%, cresceu 19,9%, não, desculpa, cresceu 1,5%, está falando aqui do segundo tri, era 19,5%, cresceu 1,5% comparado ao primeiro tri de 2021 e cresceu 3,6% comparado ao segundo trimestre, que era 19,9%, foi para 20,6%. De ROI ajustado, tá? Ou seja, o ROI contábil e o ROI ajustado que demonstra aí o retorno, né, do banco. Tá? Carteira de crédito, né? A gente consegue observar aqui o consignado mais colateral, né, o crédito colateralizado, né, 91%, carteira renegociada 0,4%, a gente consegue ver aqui o tamanho da carteira de 32 bilhões, acabei de comentar isso anteriormente para quem estava observando aqui, o crescimento de 31% da carteira de crédito, crescimento forte, o que colabora, a maior parte da carteira de crédito, 48% da carteira de crédito é consignado, veículos 42%, cartão de crédito 8%, empréstimo pessoal 1%, roll-off, que é imobiliário mais empresas, 2%. Então, ou seja, possivelmente você já conhece, né? Ou seja, que a parte de veículos o Banco Pan é muito forte e também a parte de consignado, tá? Bom, a parte de financiamento de veículos que nós temos aqui, né? Ou seja, como eu falei, né? Ou seja, o Banco Pan é muito forte na parte de financiamento de veículos. São mais de 16 mil lojas multimarcas e concessionárias que contam com a parceria do Banco Pan para fazer os seus financiamentos. Ticket médio de veículos leves, que é veículos leves? Carro de passeio, tá? R$29 mil ticket médio. Moto, R$14 mil ticket médio. Duration no financiamento de leves, 19 meses, moto 16 meses, claramente é menor porque o valor é menor, né? Entrada de leves, 35% e motos 21% na entrada aí para fazer um financiamento. Carteira, evolução da carteira, a gente consegue ver aqui, são mais de 11, né, bilhões de reais em relação aqui a veículos e 2,5 bilhões em motos, são mais de 13 bilhões e meio no segundo trimestre. Aqui a gente consegue observar a originação média mensal, né, também a base trimestral também, quando a gente vê aqui comparado ao primeiro tri, caiu 6%, comparado ao segundo trimestre de 2020, recuperou muito forte, recuperou 136%, né, um crescimento de uma base muito forte, né. Captação de recursos, a gente consegue ver aqui a maior parte são depósitos a prazo, 52%, ganhou 5% comparado ao segundo trimestre de participação do share, caiu para 12% depósitos interbancários, era 35%, foi para 28%, agora para 12%. E também letras financeiras ficou ali, ganhou participação, ou seja, se saiu depósitos interbancários, ganhou letra financeira, que era 16, foi para 9, agora foi para 33, né, um pouco, um terço, né, também em relação de captação de recursos, são mais de 30,2 bilhões, ou seja, que tem um range ali, AAA local, né, pela S&P Global, ranges, BB- na parte global, expectativa estável e na Fitch Ranges também. AA, né, ou seja, 2A ali na parte local, BB- global, expectativa estável também nas duas agências de rating, tá? De classificação de risco, né, de crédito. Tá? Bom, índice de Basileia, né, ou seja, o banco está
muito bem nesse sentido, bem flat ali desde o segundo trimestre, mostrou uma resiliência, lembrando que integralmente é composto por capital principal, tá? E aqui a gente vai comentar um pouquinho do consenso do mercado. A gente não tem muito o que falar do consenso, a gente só tem aqui o LPA, né, o lucro por ação, que a expectativa é de 18 centavos no terceiro TRI e pode saltar até 21 centavos no segundo trimestre de 2022, tá? Já agora, em relação a preço-alvo, nós temos aqui 5 analistas recomendando compra e um analista recomendando manter. Nós temos aqui Morgan Stanley a R$ 22,00, Banco Safra a R$ 28,00, tá o BBA também recomendando a R$ 27,00 e Banco Santander também a R$ 31,00 recomendando compra e só o Morgan Stanley recomendando neutro a R$ 22,00, inclusive outros bancos recomendando compra, tá? Bom, agora a gente vai comentar aqui, né? Vai falar um pouquinho agora também dos resultados da CSN, né? Ou seja, resultados da própria CSN. Tanto a gente vai falar um pouquinho também de CSN Mineração, inclusive teve a maior parte do CAPEX destinado na parte de investimentos. Falamos também de uma forte geração de caixa, a gente vai bater muito nessa tecla, ou seja, uma forte geração de caixa. Uma diminuição de alavancagem também de uma forma muito representativa, ficou em 0,6 vezes, ou seja, dívida líquida por EBIT. A gente vai falar um pouquinho também da meta de alavancagem, ficou em torno de 1 vez. Lembrando no histórico, né, também era um pouco mais de 4 vezes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Também, claro, do cenário macro, né, ou seja, olhando do ano passado para cá, as commodities valorizaram bastante, principalmente minério de ferro, que colabora, né, com a CSN. Tá? Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho do resultado. Eu passei aqui um mini resumo da apresentação de CSN, mas eu vou comentar, bater todas as teclas aqui junto com vocês, tá? Então o que a gente tem aqui de indicadores operacionais e financeiros da companhia, tá? Consolidados. Nós temos aqui um EBITDA que saltou de 8 bilhões de reais. Ah, será que é muito, né? Ou seja, vamos lembrar, qual foi o EBITDA trimestral do primeiro trimestre? 1 bilhão de reais, 1,3 bilhão de reais. Agora a companhia conseguiu fazer só em um trimestre 8 bilhões de reais, ou seja, ela conseguiu fazer basicamente, né, o que seria 2 anos de EBITDA se fosse reportado no primeiro trimestre. Ou seja, alguns analistas, alguns gestores dizendo que não só a CSN, mas as companhias de siderurgia estão reportando ótimos resultados, belíssimos resultados, à medida que um resultado trimestral se equivale até mesmo a um resultado anual. Tá? Então, resultado muito forte. E a margem EBITDA, claro, sobe bastante. Né, mais do que dobrou, né, muito mais do que dobrou. Dobrou ali comparado ao primeiro trimestre de 2021, era 24, foi para 48, agora cresceu mais, foi para 53%. Evolução do EBITDA, o que colabora esse crescimento forte do EBITDA? Siderurgia cresceu 48% do EBITDA, comparado com o primeiro trimestre, tá? Todos os números aqui. Mineração cresceu 36%, cimento cresceu 43%, e temos aqui um EBITDA de 8 bilhões, tá? Uma forte elevação do EBITDA e contribuição positiva dos setores siderurgia e mineração. Bom, o que nós vamos falar aqui em relação aos indicadores de CAPEX, né, operacionais financeiros consolidados de CAPEX. Bom, mineração corresponde à maior parte dos investimentos, que traz uma aceleração dos investimentos em relação com sequência de expansão de projetos de capacidades e melhoria operacional da CSN Mineração. Também temos investimentos de 229 milhões na parte de siderurgia. Somando tudo isso, até a parte de cimentos aqui, ó, 36 milhões. Somando tudo, 759 milhões de reais. Tá? Ou seja, será que é pouco? Realmente, é bastante. Está vendo aqui um aumento de 85% de CAPEX comparado ao primeiro trimestre de 2021. Ou seja, é para melhorar a operação da companhia, é para melhorar também a capacidade. Tá? Então, isso é um ponto bem importante e muito bom. Capital de giro também cresceu de 1,5 bilhão para 2,7 bilhões, era 3,5 bilhões de reais no segundo trimestre. Tá? Isso que a gente vale a pena também ressaltar. Bom, agora falando sobre fluxo de caixa ajustado, a companhia fez ali um pouco mais de 5,3 bilhões de reais de fluxo de caixa, impactado positivamente pelo EBITDA, né? Ou seja, a companhia gerou muito caixa, registrando um período que acabou por compensar a variação cambial. Então nós temos aqui, né, um fluxo de caixa ajustado, né, de 5,3 bilhões, ou seja, a gente tirando aqui alguns impactos no resultado financeiro, CAPEX, imposto de renda, enfim, chegando a esse número de 5,3 bilhões de reais de fluxo de caixa, para quem quiser fazer a continha aqui, tá? Bom, falando aqui de alavancagem, liquidez e dívida líquida, né? Ou seja, um ponto que eu vou bater na tecla aqui junto com vocês, tá? Eu estava falando lá no começo da apresentação. Nós tivemos aqui 4,78 vezes dívida líquida por EBITDA em reais, 4,10 vezes em dólares. Olha o tamanho das alavancagem, tá? A companhia está em torno de 0,60 vezes. Qual que é a meta da companhia? 1 vez, ou seja, a companhia ainda pode se alavancar. A companhia não está numa grande preocupação. Lembrando que algumas companhias, como os Minas, a Gerdau, a própria CSN, são companhias que têm o histórico de serem negociadas com uma dívida líquida por EBITDA altos, tá? É pelo setor mesmo, ou seja, poder mandar muito investimento, por ter um impacto cambial. Então esse é um ponto importante. Então a companhia está muito bem, seja nos melhores momentos da história
da CSN, ou seja, demonstra uma forte geração de caixa, alienação das partes das ações da Uzi Minas e variação cambial que levaram as alavancagens para um patamar abaixo da meta estimada para esse ano. Então a gente tem aqui, né, o build-up, né, da dívida líquida, ou seja, a gente consegue observar aqui as variações, ou seja, o fluxo de caixa livre, variação cambial, venda das ações da Uzi Minas, dividendos pagos, a gente chega aqui no número, né, um pouco mais de 13,2 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020 de dívida líquida, tá? Ou seja, a companhia vem diminuindo esse número cada vez mais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de cronograma de amortização de dívida, né, o que é um ponto também interessante. A companhia tem uma liquidez de 22 bilhões. Vamos tirar um pouquinho dessa dívida, ou seja, a companhia, olha o tamanho da geração de caixa e o tamanho do caixa, né, de liquidez da própria companhia. Com esse caixa, com essa liquidez, ela consegue ter amortização extraordinárias, é suficiente para cobrir dívidas nos próximos 7 anos. Então, olha o tamanho da relação de geração de caixa e liquidez. Consegue pagar até 2027 de dívida, não tem preocupação até 2027, tá? Depois de 2028, já tem dívidas maiores, 6,3 bilhões, 4,8 bilhões acima de 2031, né? Mas o objetivo de redução de endividamento, de alugamento da amortização da dívida, ou seja, várias companhias vêm fazendo isso, ou seja, com cenário de juros mais baixo, ela capta a dívida, traz uma dívida mais longa, ou seja, alonga a sua dívida, uma taxa menor de juros comparado, que olhando lá atrás a dívida os juros era maior, né? Ou seja, tanta taxa Selic que impactou na embarcação da dívida, tá? E também em relação à companhia antecipou parte dos vencimentos de curto prazo e lançou novos títulos de vencimento para 2031, ou seja, ela pegou a dívida, pagou a dívida de curto prazo e lançou a dívida para o longo prazo. Então, por isso que a gente está vendo uma dívida teoricamente grande aqui em 2028 e 2031, ou seja, jogou a dívida para frente, tá? Com juros mais atraentes, como eu disse, né? Ou seja, juros aqui mais atrativos para o mercado de crédito, muito aquecido, o mercado de capitais também, né? Então a gente tem aqui performance siderurgia, volume de vendas caindo 2% comparado ao primeiro tri. A gente vê que a maior parte é o mercado interno, com mais de 896 mil toneladas, né, trimestralmente, um pouco mais, né, de 1.231 milhões, né, de toneladas, 1.281 toneladas de volume de vendas, está corrigindo aqui. A companhia tem uma conjuntura favorável, com demanda aquecida e preço em ascensão, ou seja, ela vem repassando preço. Ela já anunciou, né, inclusive, repasses de preços nos últimos meses, inclusive tem mais repasses também à medida que o setor está muito aquecido, tá? A gente está falando aqui principalmente de aço plano, né, que a CSN produz para a linha branca, linha marrom, veículos, enfim, os principais pontos, tá? Receita líquida de preço médio, consegue ver aqui o preço médio aqui também subindo 26%, receita líquida, claro, colaborando com o aumento de preço e de volume. EBITDA em margem, na parte de cirurgia, também a margem 33%, claramente muito impactada positivamente, um pouco mais de 2 bilhões e 700, quase 2 bilhões e 700 milhões de reais na parte de cirurgia, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da competitividade da siderurgia, um volume de produção de placas na usina de Presidente Vargas, né? Ou seja, lá em Volta Redonda, né? Ou seja, a retomada de produção, né, em novembro de 2020, tive uma queda de 4%, mas uma alta desde o primeiro trimestre de 2020. Tá? Uma combinação de preços em elevação de uma alta taxa de produção, que é basicamente essa forma que a gente chama de alavancagem operacional, tá? Resultou num crescimento de 52% na taxa de performance e compensaram nos custos mais altos com o minério de ferro, né? Ou seja, que é um insumo da companhia na siderurgia, o coque externo e Pelotas. Tá? Então, ou seja, o custo da placa também aumentou 25%, e também a performance por tonelada aumentou 52% na relação de EBITDA por tonelada. Tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de mineração. Né? A gente vê aqui o volume de vendas totais de mineração crescendo 18%, um pouco mais de 9,11 mil toneladas, mais um recorde de resultados registrados na mineração. Inclusive, veio mais investimentos, né? Ou seja, veio mais CAPEX para melhorar a capacidade, melhorar também produtividade e sinergia. E esse desempenho foi alcançado graças ao preço do minério de ferro do mercado externo, que subiu muito, né? Ou seja, por um lado, a siderurgia prejudica em custo, por aqui melhora bastante, né? E um aumento de volume de vendas. Então a gente vê aqui receita líquida, também a margem também crescendo, a receita líquida unitária também crescendo em dólares, 153 dólares por tonelada, e chegando um pouco uma receita líquida de 7,3 também milhões de reais. EBITDA, 5 bilhões de EBITDA, são um pouco mais de margem de EBITDA, quase 70% de margem de EBITDA, ou seja, um crescimento muito forte, uma expansão de margem. E aqui também temos uma performance de cimento, inclusive CSN Cimentos, inclusive até planeja lançar um IPO. Isso também já foi desejo da companhia, isso é público, tá? Esse dado
nós estamos monitorando, tá? Vendas acumuladas também, a gente consegue ver aqui no mercado interno, ou seja, se a gente consegue observar que a parte de real estate, ou seja, vendas de casas, construções, ou seja, várias construtoras reportando os resultados em números muito fortes, claramente cimento é um dos insumos mais utilizados, inclusive tiveram também repasse de cimentos, inclusive teve uma demanda muito forte, uma demanda forte impacta num repasse de preço, tá? Que também, claro, não é tão bom para as companhias de construtoras que tem ali um impacto negativo na margem pela maior alta dos insumos. Receita líquida, estamos falando de 343 milhões de reais em relação ao segundo trimestre. EBITDA, 147 milhões, tá? Para corrigir, 147 milhões, uma margem EBITDA de 43%. Ou seja, mesmo com essa grande representatividade, a gente consegue observar que a performance de cimento é muito inferior à mineração e siderurgia, mas não pode se descartar que está em plena ascensão e também por demanda de cimentos segue aquecida, e a CSN Cimentos tem conseguido aproveitar esse momento com o volume do preço aí de vendas e também o volume de vendas, né? Adicionalmente, a margem EBITDA atingiu 43%, o que reforça a eficiência da operação, tá? Então, o que nós temos aqui, alguns números de consenso referente ao terceiro trimestre, quarto trimestre, né, do ano. Né? Então, temos aqui EBITDA. O que a gente vai falar de EBITDA? É um ponto muito importante, tá? Nós temos aqui EBITDA, terceiro trimestre, 8 bilhões de reais no terceiro trimestre. Quarto trimestre do ano, 6,2 bilhões de reais. E olha o tamanho da mudança. O primeiro tri, o mercado não espera 6 bilhões, quase 7 bilhões de EBITDA. O mercado já espera 255 bilhões. Olha a queda, o comparativo. Lembrando, esse é o consenso do mercado, né, estimativa dos principais analistas. E nós temos aqui o segundo trimestre do ano que vem, 263 milhões, ou seja, uma queda muito grande do quarto trimestre para o primeiro trimestre do ano que vem, mas uma alta continua na casa de bilhões de reais, né, 8 bilhões no terceiro tri e 6,82 bilhões no quarto trimestre desse ano. Está fechando um ano muito forte a CSN. O que a gente tem aqui em relação a preços, né? A gente tem aqui preço-alvo dos analistas, são 15 analistas, 86% dos analistas recomendando compra, 13 analistas, 2 analistas recomendando manter, são um pouco mais de 13%, tá? Preço-alvo médio, R$ 59,20, entre eles nós temos aqui Grupo Santander, recomendando compra, a R$ 58,00, temos aqui Morgan Stanley a neutro, a R$ 65,00, Itaú BBA a R$ 61,00, temos Banco Inter também a R$ 59,00, JP Morgan também a R$ 77,00, HSBC também a 54 e também Credit Suisse a 65, dando outperform, Banco BTG a 53 reais, tá? Então esses são os principais preços-alvos aqui das ações da CSN, tá? Então é isso, Débora, acabei de comentar aqui, né, as 3 principais companhias, né, que nós conversamos hoje, JHSF, Banco Pan e finalizamos também, né, com as ações da CSN Siderurgia, né, CSN, e também falamos um pouquinho sobre a unidade de cimentos, né, mineração que engloba, né, toda a parte da companhia. Débora? Boa, Alex, é isso aí, a gente vai ficando por aqui, lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News. Se você não segue nosso Instagram, já segue lá agora, @bmc.news, e também pelo nosso portal que já está no ar com notícia e atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Bom, eu vou ficando por aqui, mas vocês ficam agora na nossa programação com a Hanna Beltrão e o Rafael Lara, que estão chegando aí com o BMC Now. Obrigada pela audiência de vocês, até segunda-feira. Tchau, tchau.